Quando um casamento ou uma união termina, uma das partes mais difíceis, sem dúvida, é a financeira. E é aí que a verdade pode fazer toda a diferença. Vamos mergulhar num tema que é absolutamente crucial para o futuro de muitas famílias. Olha, essa frase, quem nunca ouviu? Em processos de divórcio, de pensão, ela aparece toda hora. É quase um mantra. Mas a gente precisa se perguntar, o que está por trás dessa declaração? Porque muitas vezes a realidade é bem diferente. E o contraste é gritante. De um lado, a pessoa diz, tô quebrado, a situação tá difícil. Só que do outro lado, a gente vê um estilo de vida que simplesmente não bate com essa história. São viagens, carros novos, bens que aparecem do nada. A conta não fecha, né? E essa diferença, essa discrepância, tem consequências muito sérias. E qual é o custo de simplesmente aceitar essas declarações sem investigar? É altíssimo, principalmente para as crianças que ficam no meio disso tudo. É um jogo perigoso, onde o bem-estar e o futuro dos filhos estão em risco. A raiz do problema geralmente está em dois erros bem comuns. O primeiro, a partilha de bens é feita meio que no escuro, sabe? Sem uma análise técnica de verdade. E o segundo, que é tão grave quanto, a pensão é calculada com base no que a pessoa diz que ganha e não no que ela realmente ganha. E o resultado disso é devastador. Parte da renda fica escondida e o valor da pensão, claro, acaba sendo muito menor do que deveria. Não cobre nem as necessidades básicas da criança. O que sobra é uma mãe sobrecarregada e uma criança sem o suporte que tem por direito. E isso nos leva a um ponto que é, o coração da coisa toda. Ter um direito no papel não adianta nada se ele não pode ser provado. Porque, no fim das contas, discurso não paga escola, não paga plano de saúde, discurso não sustenta filho de ninguém. É exatamente nesse ponto que a história pode mudar de rumo, onde o bate-boca e emoção precisam dar lugar aos fatos. E para encontrar esses fatos, existe um profissional fundamental, o perito judicial. E quem é essa figura? O perito judicial é um especialista. O trabalho dele não é escolher um lado, mas sim pegar aquele monte de dados financeiros complicados e traduzir tudo em provas claras, objetivas, que um juiz pode usar para tomar uma decisão justa. E a investigação vai fundo, viu? O perito não olha só o contra-cheque. Ele vai atrás de empresas escondidas, holdings familiares, retiradas de dinheiro que são maquiadas. E o principal, ele cruza o padrão de vida com a renda declarada. É um verdadeiro trabalho de detetive financeiro para encontrar a verdade. Agora, um ponto super importante. Muita gente acha que chamar um perito é tipo declarar guerra, sabe? Aumentar a briga. Mas a verdade é exatamente o contrário. É uma atitude de prevenção. Uma estratégia inteligente para evitar anos de dor de cabeça. Pensa bem, quando um perito entra em cena desde o comecinho, o que acontece? A partilha de bens já começa justa, a pensão já é calculada sobre a realidade, a lei é aplicada do jeito certo e, o mais importante de tudo, os interesses da criança são protegidos desde o minuto 1. Então a grande mensagem é essa: a perícia traz clareza para a situação. E onde tem clareza, não tem espaço para anos e anos de briga. É uma jogada estratégica que busca justiça, estabilidade e, principalmente, paz. Porque, no fim, todo esse trabalho técnico, toda essa análise, tem um único foco principal. Um beneficiário que tem que estar no centro de cada decisão: a criança. Isso aqui precisa ser dito com todas as letras. Pensão alimentícia não é ajuda. Não é um favor que um pai ou uma mãe faz para o outro. É uma obrigação. É um direito fundamental da criança que está na lei. Ponto. Um laudo pericial bem feito, ele vai além do óbvio. Ele coloca na ponta do lápis todos os custos que às vezes a gente esquece. Educação completa, saúde, moradia, transporte e até o lazer, que, aliás, é um direito garantido pela Constituição. É sobre garantir uma vida digna de verdade. E quando se junta as necessidades reais da criança com a capacidade financeira real da outra parte, incluindo tudo aquilo que estava escondido, o valor da pensão pode chegar a 30% dessa renda, ou até mais. Esse número mostra o poder de uma análise técnica bem feita. E os benefícios, olha, não são só pro agora. Um laudo técnico forte dá muito mais força para o trabalho do advogado, diminui as brigas que parecem não ter fim, evita ficar pedindo revisão de pensão toda hora e, o mais importante, cria uma base sólida e segura para o futuro dos filhos.
No final das contas, o objetivo desse processo todo, que parece tão técnico, é uma coisa muito humana: garantir dignidade e estabilidade para quem mais precisa. Então fica a reflexão para quem está passando por isso. Os números que estão sendo discutidos no processo, eles parecem distantes da realidade que se conhece? O padrão de vida que se vê no dia a dia, os gastos, os bens, nada disso bate com aquele valor de renda que foi declarado oficialmente? E a pergunta mais importante de todas: o futuro, a segurança e o bem-estar das crianças estão correndo risco por causa dessa situação toda? Se as respostas para essas perguntas acendem um alerta, a boa notícia é que essa não é uma batalha para se lutar sem as ferramentas certas. Existe um caminho técnico, um caminho de fatos para buscar a verdade. É sobre isso: usar a técnica para conseguir proteção e, com isso, garantir a segurança para o futuro. É transformar dados em verdade e a verdade em justiça.